Amados, queridos e queridas, vamos ao capítulo 20 de Apocalipse. Não vamos perder muito tempo, não. Vamos iniciar a leitura. Pegue sua Bíblia e vamos alimentar a alma e tirar daqui as sabedorias necessárias. Desculpe. Diz o texto assim, ó, Apocalipse 20. Então vi descer do céu, isso na sequência que ele está tendo a visão do Cristo que veio, que pelejou, que lutou contra as forças do mal, venceu, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou o abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentados, se nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esses 1000 anos aparecem, olha para cá, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5 vai aparecer 1000 anos, verso 6 vai aparecer os 1000 anos, verso 7 vai aparecer os 1000 anos. Esses 1000 anos, milênio, quiliasmo, em função no grego sequílios, né? Esses 1000 anos é chave de grande discussão no mundo religioso, desde o primeiro século aqui, né? E esse milênio, 1000 anos, foi dividido praticamente em 4 versões básicas, ainda que dela nasçam outras, né? Que vão progredindo, que vão crescendo. Em todas elas vai ter historiadores, teólogos importantes de renome mundial que defendem seus pontos de vista. Quais são eles aqui? São pessoas, por exemplo, o Irineu e outros aqui do primeiro século, que defenderam o pré-milenismo histórico, né, ou clássico, eles estão desde sempre analisando isso. E eu vou falar sobre eles. Tem o pré-milenismo dispensacionalista, tem o pós-milenista e tem o amilenista. A ideia do milênio, você vai perceber que o pano de fundo de João, da escritura aqui, é o milênio do judeu, é o milênio deles, que os judeus tinham e criam, é o reino milenar do Messias, que para eles eram 40 anos, 100 anos, 400 anos, 600, 1000, 7000, e que foram mudando, chegaram a um consenso, conforme diz Irineu e outros, devido ao tempo da criação, né? De que cada dia da criação representa 1000 anos, porque Pedro vai dizer em um texto dele na carta, como também o Salmo 90, né? Que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então eles acham assim, que a terra foi criada em 6, os judeus, né? Criam assim, 1000 anos são... A Terra teria 6000 anos, a história é 6000 anos. No fim desses 6000 anos, né, Jesus, o Messias, viria, e no 7º ano, que é o 7º dia do descanso, teríamos o reinado milenar do Messias. É por aí que vai. Você percebe que o pano de fundo é judeu. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é que se nós formos nessa noia, eu vou falar noia porque pessoas chegam a brigar aí nos tapas em função dessa questão de milenismo, de milênio. Discutem mesmo as pessoas, passam tempos discutindo isso. Não faz sentido, amados, não faz sentido, porque você vai perceber literalmente assim, eu estou falando diante de Deus,
Esses 1000 anos aqui, como 144.000, 7, tantos outros números que apareceram aqui, não são literais, amados. Não há uma literalidade. Então, quando Pedro diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, Deus não tem tempo. Pedro só está descrevendo que aquilo que para nós é longo, é um tempo longo, duradouro, que cansa a gente só de pensar em 1000 anos, para Deus isso é como um dia. Pedro está se referindo a um lapso de tempo longo, que para nós é uma coisa fenomenal, uma espera enorme, assustadora. Para Deus é só um dia, porque Deus não tem tempo. Assim como um dia para o Senhor é como 1000 anos. Deus não tem tempo, amados. Os dias da criação não se refere a dias de 24 horas, a 1000 anos, não tem a ver com isso. É a perfeição, é a ordem. Então você percebe até aqui, por exemplo, você vê um anjo com uma corrente para prender o dragão, a antiga serpente. Tem como prender o diabo com corrente? Cadeias humanas? São seres espirituais, amados. São seres espirituais. Mas aí é o que está escrito, é o que as pessoas vão trabalhando, vai cronologia e vendendo teologia, coisas que não tem sentido para a alma da gente. Porque eu pergunto assim, Jesus vem hoje, tudo já aconteceu. Só há um dia para juízo, não tem 2 julgamentos, 3. As pessoas ficam de frente aos pré-milenistas, para eles haverá 2 ou possivelmente 3 ressurreições. Não, amados, é uma só. Cada ressurreição está embutido nela um julgamento. Se Deus vem agora e ressuscita, por exemplo, os crentes, já houve julgamento. Se Deus vem e arrebata os crentes aqui, já é um julgamento. Quem subiu está salvo, os que ficarem entre aspas está perdido. Então, leia tudo isso. Se você que gosta, faça pesquisas, leia esses teólogos todos, Spurgeon, você vai ver esses caras todos, John Stott, todos, Berkhoff, que eram praticamente amilenistas, e outros muitos. Você vai ver Agostinho, que era um pré-milenista e depois foi distorcendo e veio para o amilenismo. Você vai ver as ideias de cada um deles, e é até bom você ver. Mas não faz sentido para quem está no chão da terra. Você tem que ficar sempre na expectativa da volta iminente de Jesus. É assim que os textos dizem, em oração e vigilância o tempo todo. Então veja bem, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa corrente é para prender o diabo durante 1000 anos. O verso 2, o dragão, a antiga serpente, Satanás, é 1000 anos. É porque as pessoas dizem assim, uns creem pré-milenistas, por exemplo. Pré-milenistas, sejam clássicos, históricos, né? Ou dispensacionalistas, eles creem um milênio literal na Terra. No momento que Cristo vai reinar os 1000 anos fisicamente com os crentes aqui na Terra, literalmente. Inclusive com aqueles que já morreram. E aqueles que serão ressuscitados, que serão arrebatados aqui, reinarão com Cristo. Então os pré-milenistas é aqueles que creem que a volta de Jesus é antes do milênio, é antes do milênio. E a diferença entre um e o outro é que o dispensacionalista, ele faz uma distinção entre Israel e a igreja. Ele pega os textos do Velho Testamento e querem que eles se cumpram literalmente, integralmente, com o Messias, Jesus fisicamente vindo aqui, reconstruindo Jerusalém, o templo de Jerusalém, voltando os sacrifícios, voltando tudo. Essa é a diferença. E nos 7 anos da tribulação, porque o pré-milenista histórico, ele fala da tribulação, mas no finalzinho, ele não determina um tempo ali, não. O dispensacionalista crê, vai ter um arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, que casa com as ideias, eles vão casar isso com a 70ª semana de Daniel, né? Aí o anticristo, reinando 3 anos e meio de aparente paz, depois intensifica, depois disso aí é que vem Jesus. Aí segue-se o milênio, depois do milênio, a vida eterna, o estado eterno. O pós-milenista,
Ele crê que a volta de Jesus é pós-milênio, ou seja, ele crê que o milênio vai acontecer nessa história ainda no fim. O último milênio para ele aqui na Terra é o que ele chama desses 1000 anos aqui. E após esses 1000 anos, Jesus vem, deflagra tudo de uma vez e segue o estado eterno. Parece um pouquinho com o amilenismo. Só que o amilenismo, eles não creem em um milênio literal no fim da nossa era. O amilenista, na verdade, esse A aqui, ele é depreciativo, ele é negativo, porque não é que o amilenista não crê no milênio, ele crê no milênio, só que ele não crê que o milênio é literal, não é literal. Ele crê que nós já estamos vivendo o milênio. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, nós já estamos vivendo esse milênio terrestre, porque 1000 aí para ele não é literal. Tá bom? Então, só após isso aí deflagra-se a volta de Jesus e tudo acontece. Então, para eles também, para esse, tanto um para o outro, o pós e o amilenista, nós passaremos pela grande tribulação. Vamos lá então. Aí, pesquisem isso, por favor, para a gente continuar lendo. Aí pega esse diabo, prende-o no abismo, lança-o no abismo, fecha, sela, né? Abre de selar para garantir que não vai voltar, né? Para que não engane as nações, até que se cumpra esses 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ele vai ser solto por um espaço pequeno de tempo. Aí João diz assim, houve tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte, na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é o detalhe. Agora começa. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui, eu quero chamar a atenção de você para um detalhe. Sou eu que estou dizendo isso aqui. Quando Cristo morre, tudo acontece ali. Tudo converge para ele. Na cruz o mundo morreu. Na cruz a morte morreu. Na cruz está a nossa vitória. O príncipe deste mundo já está por aí. Então eu não penso em um tempo, em 1000 anos do diabo preso. Para mim o diabo, ele só não destrói tudo e não nos mata porque ele está cerceado, ele está amarrado, ele está destruído. A cruz o venceu. Jesus triunfou na cruz. Ali na cruz ele põe os principados e potestades ao desprezo, à vergonha. A nossa vitória ali, tanto que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ainda que venha o inferno nesse instante, meu irmão, minha irmã, com o diabo e todos os seus tentem te destruir, não vai conseguir. O sangue do Cordeiro está sobre sua vida. Maior é o que está em nós. Então eu não faço divisão em nada, em escatologias. Eu apenas sei que em Cristo eu já venci, sei que o mundo acabou na cruz, morreu na cruz. E sei que o diabo não nos destrói justamente porque ele está cerceado, limitado. Então, é nesse deserto da vida que Cristo nos guarda, que nós somos protegidos e guardados. É durante esse tempo que estamos pregando aqui na terra que tudo acontece. Então, parece que a ideia é de que, de fato, o diabo já está amarrado. Ele não pode te destruir. Aí, por isso que ele diz assim, esta é a primeira ressurreição. E verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Qual é essa ressurreição física de corpo que eles ficam discutindo? Não. Quando você nasce de novo em Jesus, o que está acontecendo ali? É uma ressurreição. Lembra de Jesus tratando dessas questões dos mortos-vivos? Quanto a ti, vem e segue em mim. Deixa os mortos os sepultarem seus próprios mortos. Paulo diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Eu estava morto. Eu ressurgi. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo em novidade de vida. Eu já participo dessa primeira ressurreição. Então essa primeira ressurreição não é algo que acontece lá no fim, não. É no ato que você crê. E quando você crê em Cristo, ser ressuscitado, ser selado, você já está reinando com Cristo, seja no céu, seja na terra, onde você estiver. Como para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso com Cristo.
Então, amados, eu ando no chão da terra todos os dias, ensino isso para todos que estão perto de mim, para minha família. Nós somos mais que vencedores. Não tenha medo de nada, nem de dores, nem de nada. Se a igreja viveu, se a igreja primitiva viveu tribulações, que só de nós lermos nós ficamos assustados, por que nós não podemos viver tribulação? Sendo que Jesus disse que aqueles dias serão abreviados em função dos eleitos mesmos, de nós mesmos. Então, amados, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Então, essa segunda morte, que é a separação eterna de Deus, de ser levado para esse lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Olha aí o verso 14, adianta um pouquinho. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então essa segunda morte não tem mais poder sobre quem ressuscitou em Cristo, quem está em Cristo, quem creu em Jesus. Pelo contrário, diz o verso 6, final do verso 6. Esses que ressuscitaram em Cristo, que participaram da primeira ressurreição, serão sacerdotes de Deus, pontífices, serão pontes de Deus na terra, para anunciar aos homens que os homens já foram reconciliados com Deus, sem imputar aos homens os seus pecados, como está acontecendo nos nossos dias. Os religiosos ficando intransigentes e lançando sobre as pessoas seus próprios pecados. Não façam isso, meu querido e minha querida. Por favor, em nome de Jesus. Nós serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E já reinam com Cristo faz 1000 anos. Os 1000 anos que, de fato, é esse 1000 anos que você está com Cristo, selado por Cristo. Pode ser que, de fato, o milênio já esteja acontecendo. Eu não quero discutir essas coisas, mas eu sei que eu já estou reinando com Cristo. Desde o dia que eu criei, desde o dia que você creu. Agora diz o verso 7. Quando, porém, se completarem esses 1000 anos, vai chegar uns dias aí na terra, como vocês viram, que o dragão, o diabo, a besta, as duas bestas, né? Junto com esse sistema, a Babilônia construída na terra, capitaneada pelas bestas, a civil, a política, a religiosa, saem pelo mundo enganando as nações para aquele grande dia da batalha, onde vai secar. João fala da secagem do rio Eufrates, para que as nações que vêm do Oriente marchem para pelejar contra Deus, nessa batalha que nós vimos no capítulo 19, onde Cristo veio para defender Israel. E eu acho que vai ter um momento aqui nessa história ainda, em que Israel, em um momento de desânimo completo com relação à sua sobrevivência, em função do mundo tentar destruir o Israel físico, o judeu étnico, aí eles vão perceber que esse Jesus que eles mataram na cruz do Calvário é o Messias deles que eles esperam. Sim, eu penso que vai ter espaço para tudo isso, mas eu não quero precisar aqui falar de datas, de cronologia, não dá para a nossa mente fazer isso. Os homens vão esquadrinhar o livro, fecha o livro, João, do saber se aumentará, mas muitos vão esquadrinhando, vão entender. Eu sei que as coisas vão acontecer na medida que o tempo se abre, se descortina diante de nós. Aí, está aqui. Ele será solto da sua prisão, verso 7, Satanás, verso 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Lembra de Gog e Magog lá em Ezequiel 38, 39? Vai lá e leia. É o texto que eu disse anteriormente, porque quando João fala no capítulo 19 de venham todos os abutres, os urubus, os animais carniceiros da terra, vêm comer carnes de todo tipo. Ele está pensando em uma batalha. Gog aqui, o príncipe de Roses, de Meseque, Tubal, da terra de Magog, simboliza tudo que é oposição a Cristo, ao Evangelho, ao amor, à vida, à justiça. Não tem justiça mais na terra. O reino de Deus está sendo... E eu quero chamar a atenção de vocês para esse milênio, esses 1000 anos não ser literal, um reino físico. É como se Jesus precisasse vir na terra, reinar com o povo dele para dizer assim, não te disse que eu venci? Você entendeu agora? Uma espécie de um capricho de Cristo. Cristo não precisa disso não, gente. Cristo reina, já está sentado no trono. Ele é o soberano. E essas forças do mal, Gog e Magog, que reunirão ali naquele grande vale, né?
batalha do Armagedon que se fala, e vai vir para peleja, para reunir, mas Cristo vence. O número dessas é como a areia do mar, a multidão de gente preparada para essa batalha e dia dessas forças do mal contra Deus, contra Jesus, contra o Evangelho, porque o Espírito da profecia é Jesus. Marchar então pela superfície da terra e sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida Jerusalém, aquela região, tudo, o fim não está longe do começo, amados. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É a batalha que nós vimos que Cristo vem e vence, amados. É a palavra que vence, a arma de Cristo que não é destruir, não. É a palavra de Deus que é a espada afiada que sai da boca dele. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde, né, diz o texto aí, ó, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas. Então, está tudo ali dentro, esse sistema que alimenta, junto com as bestas, o inimigo que quer ser adorado, o diabo, estão todos lá dentro. Não tem como destruir o Evangelho, não tem como destruir o amor. Se não tem amor, não tem Deus. Então enche seu coração de amor, que Deus está aí dentro, presente com você, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É a ideia de segunda morte aqui, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. É a presença de Deus, é a ideia de Mateus 25, do grande julgamento, Deus armando o trono, e também não é literal, Deus não precisa de livro, de trono, Deus é Espírito. O Senhor está mostrando que assim como Roma julgava, né, armava o trono e colocava réu de um lado, vítima, né, pronto, julgava e dava a sentença. Jesus é assim. Só que nós somos julgados lá naquele dia em função do que nós vivemos aqui, porque os julgamentos de Deus acontecem a cada tempo, são recorrentes. A Covid é um julgamento de Deus, é uma oportunidade de mudar, de recomeçar, de voltar para Deus, de ter fome de Deus e sede de Deus. Mas eu sei que tem um dia em que Deus há de julgar o mundo. É um dia só, não tem 2 julgamentos, 3 julgamentos. Jesus vem uma vez, vem de novo, vem de novo. Não, ressurreição aqui, ressurreição não. É um dia só. Está lá em Atos 17, Paulo diz, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio de Jesus. A palavra. Está aqui, está escrito. Aí vem a ideia, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, que é o livro da vida, a Bíblia fala dele direto, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É a ideia nossa dos reis que tinham a vida de todo mundo ali registrada nos seus livros. É a estatística que eles tinham, morria alguém e era apagado o seu nome de lá. Mas tudo era organizado. Então ele está dizendo o seguinte, amados, não tem nada na sua existência que vai passar despercebido diante de Deus naquele dia, não, amados. A vida nossa é como um flagrante. Então não dá para esconder nada. O que ele está dizendo claramente é isso. E aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro Jesus, citado aqui mesmo em Apocalipse, nas cartas, em outros tempos, esses são os salvos, aqueles que creem em Jesus na história, que reinam com Cristo. Aí diz o texto, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. É lógico. Os primitivos, os judeus, prezavam pelo enterro de uma pessoa, pelo corpo de uma pessoa quando morria, tinha que enterrar. Aí ele está dizendo que aqueles que foram lançados, morreram nos mares e não foram sepultados, o mar vai entregar os seus corpos. Ele está dizendo isso, que não tem ninguém que ficou para o judeu, e aquele que foi cremado, e aquele que morreu e ninguém enterrou. Não, tudo onde estiver, ele vai vir. A morte e o além, a morte e o inferno, o sepulcro, não tem mais poder. Vai dar conta de tudo. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Aí o verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, segundo a morte, ou seja, acabou. A morte não tem mais poder de matar ninguém, porque nós saímos desse tempo, dessa dimensão aqui agora. Tudo já se enrolou, já aconteceram todas as catástrofes. E o inferno, a sepultura, o abismo não tem o poder de nos engolir mais não, acabou. O inferno aqui é isso. Foram tudo lançado nesse lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Acabou, foi lançado para lá para dentro. E não tem solução. E não tem escapatória. É por isso que eu digo para vocês que a filosofia ateísta, ela não aguenta explicar esse momento que a Terra está vivendo. E não tem como você estabelecer justiça na Terra só nessa dimensão. Porque não tem justiça em âmbito nenhum. Nem dentro das religiões é muita corrupção, nem dentro dos tribunais humanos, os pobres estão sendo julgados. É por isso que Isaías 11:14 fala que Jesus vai vir para julgar os pobres com justiça, com equidade, os mansos da terra. Ninguém escapa mais, pode ter certeza, isso é fato. Creia. Eu estou dizendo, em nome de Jesus, a vida não acaba na sepultura. Vamos orar? Pai, obrigado por esse instante. O que nós cremos, Pai, é que o Senhor reina. O Senhor não vai reinar, o Senhor reina. Não tem nada acontecendo que não esteja acontecendo em Ti. Porque todas as dimensões, Pai, todas as instâncias, todos os universos e multiversos acontecem em Ti diante do trono. Tudo está ligado ao trono. É o Senhor quem reina, é o Senhor quem era o Pantocrator, aquele que dirige e controla todas as coisas. E obrigado porque em Ti, quando o Senhor nos amou e nos atraiu a Ti e nos achou na história, o Senhor nos salvou e contigo nós já temos. Nós somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, porque nós já fomos julgados. Sim, Pai, nós passamos da morte para a vida. Nós nem sequer entramos em condenação, Pai, porque a palavra está aqui, a palavra é que nos julga, e os nossos atos de justiça manifestam que somos de Cristo, que andamos com Cristo e testemunhamos de Jesus e não vivemos nada além de Jesus, porque Jesus é o Espírito da profecia. Venha o Teu reino, guarda cada um. Aqueles que ainda estão mortos, mesmo vivos fisicamente, ressuscita-os nesse instante. Que haja salvação em muitas casas, que muitas vidas creiam definitivamente e assumam essa identidade de ser discípula do Senhor. Venha sobre nós o Teu reino, enche-nos, cura-nos. Ó Deus, aqueles que estão com doenças de morte no corpo, toca nesse instante o Teu azeite e repreenda toda enfermidade nossa. Ressuscita vidas nesses dias. E aumenta-nos a fé, porque nós cremos em Deus. Guarda as nossas casas, guarda a nossa terra, guarda o nosso vale aqui, o Vale do Jequitinhonha. Guarde a nossa cidade aqui, Almenar. Guarde o nosso Brasil, nossos líderes. Livra-os das ignorâncias. Guarda as nações, guarda Israel, guarda Jerusalém, que haja paz sobre Jerusalém. E que haja em nós um estado constante de vigilância, de oração, de amor, para que a frieza deste mundo não tome conta do nosso espírito, para que a indiferença deste mundo não nos acenda. Antes, nossos corações estejam acesos como uma grande fogueira do amor do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Abençoe a minha vida, abençoe a vida do Teu filho e da Tua filha, e ministra sobre cada uma delas. A esperança,